Olá, gestores, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, o primeiro dia do nosso desafio. Então, para a gente poder começar, eu vou dar as boas-vindas para todos vocês, já vou perguntar de onde vocês são, se trabalham com a educação, se são gestores, se são coordenadores escolares, se são supervisores, né? Qual é a área que vocês trabalham? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, para que a gente possa conversar. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui. E também eu vou explicar um pouco desse nosso projeto, né? Do desafio, que com muito carinho eu organizei, sabendo dos desafios que nós gestores enfrentamos na nossa rotina escolar. Pensei em cada detalhe, já fazem 8 anos que eu tenho uma escola infantil, percebo o quanto a nossa rotina, ela muitas vezes é desafiadora, nós precisamos nos preparar para que a gente possa enfrentar. Eu sempre falo para os gestores que eles não vão terminar os desafios, mas a gente pode aprender a lidar com eles de uma forma muito mais leve e com todo esse nosso treinamento, a nossa disponibilidade para a gente poder aprender novas estratégias, poder ter as ferramentas certas com a nossa intenção, que sempre é intenção boa dentro das nossas escolas, a gente vai evoluindo muito. Então, para quem já está aqui com a gente, eu vou dar um tempinho para o pessoal entrar, já vou convidar vocês, se vocês conhecem outras pessoas, outros profissionais da área da educação, enviem o nosso convite. Eu quero unir um exército de gestores aqui. Eu sozinha, eu sempre falo que eu não consigo, por mais que eu busco sempre fazer a diferença. E a gente, com as consultorias também individuais e em grupo, nós temos um grupo de gestores que está sempre em constante evolução e eu fico muito feliz com todos vocês que estão aqui, mas quanto mais a gente buscar, né, trazer outras pessoas, quanto mais a gente se unir nesse propósito, que a educação, ela transforma assim a vida das pessoas, mais bacana vai ser os nossos resultados, mais a gente vai evoluir juntos. E a gente tem todos os dias essa oportunidade para que a gente possa acordar, né, e buscar a nossa própria transformação. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Stefânia, eu não posso jamais iniciar um desafio, buscar desenvolver esse projeto que ele é voltado sim para a nossa área profissional, dentro das nossas escolas, mas eu não posso focar somente no profissional, porque antes de eu ser a Stefânia, gestora escolar, eu sou um ser humano. Então, pensando em cada detalhe do meu processo, da minha transformação, desde o momento que eu busquei olhar diferente para a minha escola e que hoje eu percebo os resultados grandiosos que eu tenho, eu preciso também compartilhar com vocês de todo o passo a passo que eu fiz desde o início desta minha trajetória. Então é o seguinte, serão mais de 20 encontros aqui com vocês, iniciando hoje, domingo, 20 de dezembro. Os nossos encontros, eles serão a princípio à noite. Eu vi que alguns gestores nos pediram, para mim fica melhor às 19 horas, para mim fica melhor às 20 horas, para mim é o melhor horário do meio-dia, né? Nós estamos organizando, eu tenho uma equipe de profissionais que trabalham também nesse projeto, estamos organizando então de acordo com a disponibilidade de vocês. Algumas alterações elas irão acontecer sim, pela questão do Natal, do Ano Novo, para a Stefânia não estar aqui sozinha conversando, que eu sei que é uma época bastante festiva, provavelmente estaremos envolvidos com isso, eu compreendo vocês, tá tudo bem. Eu vou alterar os horários, vou mandar aqui para vocês, provavelmente 24 e 25 então não serão à noite, tá? E eu vou mandar aqui para vocês então os novos horários, vou postar aqui, mas a gente vai estar todos os dias juntos e esse desafio, ele é totalmente online, ele é totalmente gratuito. Se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, eu vou te convidar também no final da live para entrar. Por lá eu compartilho de muita ferramenta, eu compartilho de toda a minha trajetória também e juntos a gente tem bastante conteúdo lá e bastante coisa para conversar, tá? Mas aí
O que eu estou falando sobre essa transformação é que eu preciso focar com vocês em todo esse processo, em todas as estratégias pessoais que eu utilizei, que eu utilizo todos os dias praticamente na minha rotina dentro da minha escola. Hoje o nosso centro educacional conta com mais de 32 profissionais, mais de 30 profissionais, são 32 profissionais dentro da nossa instituição e eu comando toda a escola, então quem está aqui comigo e trabalha em escola sabe, né, que a gente precisa rebolar e tá sempre se reinventando pra gente poder evoluir sempre. Aconchego das Letras Maravilha. Que bom, fico feliz que está fazendo sentido para vocês o que eu tô falando, vocês estão se conectando com a ideia e principalmente que vocês irão se comprometer de estar aqui comigo, tá? Sejam muito bem-vindos os profissionais que estão entrando. Oi, Nida, tudo bem? A Nida esteve com a gente, interagiu bastante na última live e se comprometeu e tá aí cumprindo então com a sua promessa, né, de participar do nosso desafio. Então vamos lá. A intenção desse projeto é justamente quando eu iniciei, gente, a minha escola, lá no ano de 2012, eu comecei a pensar então em escola infantil, queria muito, estava terminando a minha faculdade e não existia nenhum curso, nenhuma preparação saindo da universidade para a gente poder ter uma escola infantil, né? Nem de direção, nem de supervisão, não existia nada que pudesse me ajudar a não ser uma pós-graduação, né? Mas eu precisava de algo preparatório realmente, eu não encontrei, né? Como ter uma escola com resultados, né? Busca de alunos, como focar numa escola de sucesso, então tudo isso foi sendo desenhado. Porém, eu priorizei sempre a escola, né? E esse projeto ficou em segundo plano. Percebendo a demanda de gestores, né, que entravam em contato com a gente, gestores aqui da região, quando eu fundei meu projeto pessoal, também outros gestores vieram pelo meu perfil pessoal, compartilha a tua rotina na escola, eu tenho uma escola infantil, eu acompanho o perfil da escolinha também, e eu acho muito bacana, então compartilha disso. E eu comecei a perceber essa necessidade. E aí, eu comecei também a me lembrar de tudo o que eu passei, porque a universidade, ela nos prepara pedagogicamente, mas por trás de uma escola existe uma empresa, e se a gente não focar também no nosso desenvolvimento pessoal e profissional para a área da gestão, é muito provável, né, as chances são muito grandes que a gente passe por muito mais desafios, principalmente financeiros, né, porque a gente precisa ter saúde financeira dentro das nossas escolas, que são empresas. E aí, como fazer? Qual é o caminho que eu preciso percorrer para conseguir ter os resultados que eu quero? Também o aprendizado das crianças, que é tão importante, em primeiro lugar é isso, porque é a partir do resultado da educação das crianças que eu vou ter sucesso em tudo que eu busco, então nas minhas metas eu vou alcançar dentro da minha instituição. Mas como fazer isso, né? E é exatamente sobre isso, o desafio tem um nome, Desafio Escola de Sucesso, que eu vou a partir de hoje compartilhar tudo com vocês. Então eu quero o comprometimento de vocês, de estarem todos os dias aqui comigo e da gente poder nessas 23 aulas que vão passar assim, ó, rapidinho, elas não ficarão salvas, então é preciso que vocês estejam aqui comigo no horário, né, no momento da live que é ao vivo, pra gente poder, então, falar sobre tudo isso e muito mais, tá? E aí, quem vai se comprometer, eu quero que coloque aqui pra mim um certinho, eu quero que estejam, então, junto com o grupo aqui, se comprometendo pra gente poder fazer a diferença a partir de agora. E deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Muitas pessoas falaram assim pra mim, eu quero muito, mas agora é uma época, né, final de ano, eu tô na correria, encerramento da escola, assim. Gente, eu super entendo vocês. Fazem 8 anos que eu tenho a Educare e eu entendo que chega final de ano a gente fica bem sobrecarregado. Mas aí eu digo o seguinte, se a gente não se compromete desse jeito, se a gente não resolve pagar o preço realmente, a gente não vai encontrar os resultados que a gente tanto quer. Então eu estou com vocês, não se preocupem, a gente vai desenhar 2021, né? O planejamento ele é fundamental, eu vou falar sobre todo esse processo, eu vou planejar 2021 junto com vocês, como vocês vão fazer dentro da escola de vocês, nós vamos fazer isso tudo juntos, tá? Então sejam muito bem-vindos, hoje é só o primeiro dia e já tem conteúdo aqui, já tem uma tarefa bem bacana que a gente vai fazer hoje aqui.
Outra coisa, para quem é esse projeto? Para gestores escolares, supervisores, coordenadores pedagógicos, né? As pessoas que trabalham dentro da parte de coordenação de escolas e que percebem na pele, sentem os desafios que a gente encontra. Então são pessoas que, nossa, eu não sei o que fazer, eu enfrento isso, né? Acontece isso. Então se você se sente assim, se 2020 foi desafiador para você, se muitas vezes você está lá o mês inteiro achando que tá tudo bem, chega no final do mês, os resultados eles não aparecem, ou se você perde alunos com frequência, toda essa demanda das escolas, ela acontece, ela tem sido importante, sim, mas como fazer para fidelizar os alunos dentro da instituição, né? Como fazer para ter uma comunicação efetiva com os profissionais que trabalham dentro das escolas? Então, sobre tudo isso, se você enfrenta desafios dentro da sua escola, esse desafio é exatamente para você, tá? Agora, o desafio não é para gestores que, para mim já tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu não tô me sentindo desafiado, eu não enfrento desafios há bastante tempo dentro da minha escola. Eu já alcancei todos os resultados que eu queria, a minha escola já faz sucesso, a minha escola já é referência aqui na região, então eu não pretendo, não tem porquê, não faz sentido eu participar, ok, então esse desafio realmente não é para você, porque é uma caminhada, né, é uma jornada que nós vamos passar juntos a partir de agora até o dia 11 de janeiro, né, então eu vou contar com todos vocês aqui, se isso faz sentido para vocês, nós vamos juntos nessa caminhada. E aí, pra gente poder iniciar com o conteúdo, eu quero contar uma história para vocês que eu ouvi num curso de desenvolvimento pessoal, em uma formação, inclusive de gestão que eu fiz, e que fez muito sentido para minha vida e eu quero compartilhar com vocês. A história é o seguinte, num vilarejo, né, uns anos atrás, existia um lenhador que ele morava num vilarejo bem simples, super humilde. E esse vilarejo, ele vivia lá com a esposa e com os filhos. Super humilde e muito trabalhador. Esse lenhador, ele todos os dias acordava pela manhã, tomava seu café, muito feliz com a sua família, super realizado com a sua vida. Ele saía então para trabalhar. Ele passava o dia lá no local onde ele então organizava toda a lenha dele, né? Lenhava tudo, organizava e à tardinha então ele ia para casa. Num certo dia ele chegou lá no meio do mato, lá onde ele então tinha que cortar as lenhas, e ele encontrou um outro rapaz mais jovem, né? Ele já era mais de idade, ele encontrou esse rapaz e esse rapaz estava lá parado observando ele. Ele foi até o rapaz conversar com ele e o rapaz disse que recém havia se mudado para esse vilarejo e que ele estava chegando então ao local em busca do emprego, né, em busca de uma oportunidade para sua família, e que ele queria passar o dia ali observando esse senhor que já fazia isso há muito tempo para poder aprender. E aí o rapaz disse o seguinte: para eu poder evoluir nisso, para eu poder aprender realmente e conseguir fazer como o senhor faz, eu vou fazer uma proposta para o senhor, eu vou fazer como se a gente fosse fazer um jogo, né? Eu vou convidar o senhor, eu vou para um lado, o senhor vai para o outro e eu vou cortar a lenha pela manhã, ao meio-dia a gente se encontra para ver quem cortou mais lenha, como se fosse um desafio para o rapaz então poder já cortar bastante lenha no início. E aí ele foi, né, até o local onde ele encontrou então. Quando ele chegou antes do meio-dia, ele pensou, eu vou um pouco antes, já pra ver como que tá o senhor, porque eu acho que eu ganhei. Ele cortou muita lenha, foi rápido, nossa, fez de tudo, né, aconteceu, juntou um monte de lenha. Chegando perto, atrás dessa árvore que ele foi para observar esse senhor, ele olhou, ele parecia não acreditar, o senhor tinha cortado muito mais lenha do que ele, estava ao lado dele e ele estava sentado, o senhor, descansando. E ele pensou, como assim? Eu fiz muito para poder cortar do jeito que eu cortei, chego aqui, ele já cortou muito mais do que eu e ainda tá descansando? Não, mas à tarde eu vou ganhar dele, eu vou fazer muito mais, porque eu quero... ele ganhava por quantidade, né? Eu quero ganhar muito dinheiro, aqui é a oportunidade para mim e para minha família. Ele fez isso, a mesma coisa, o mesmo processo à tarde.
foi até o local. Quando ele retornou, fez a mesma proposta para o senhor. Quando ele retornou, só que aí à tarde ele foi muito mais rápido, subia rápido, tentava, fazia, acontecia, cortou o dobro do que ele tinha cortado pela manhã. Ele pensou, não, o segredo era porque à tarde eu rendo mais, né? Chegou lá, saiu um pouco antes, fez o mesmo processo. Chegou lá, quando ele parou para observar aquele senhor, mesma coisa. O senhor estava descansando e tinha muito mais lenha do que ele havia cortado. E ele pensou, não pode ser. Não, alguma coisa está errada, deve ser, ele tem outra ferramenta, eu não estou sabendo fazer, então eu vou perguntar para ele. Ele se aproximou do senhor e perguntou, senhor, por favor, me conte qual é o segredo, o que o senhor faz? Eu não estou entendendo, eu tô aqui, estou cansado, acabado, né? O dia inteiro, hoje pela manhã foi a mesma coisa, agora à tarde eu me dediquei muito, fiz, aconteci, estou acabado, final do dia. Eu chego aqui, o senhor, além de ter cortado muito mais lenha do que eu, o senhor ainda está descansando? Qual é o segredo? Qual é o segredo disso tudo? Me explica, qual é a mágica que o senhor tem feito? E aí o senhor, muito sábio, muito calmo, disse o seguinte para ele. Enquanto você tá lá fazendo de tudo, né, correndo contra o tempo, fazendo, acontecendo, tentando ter mais resultado que eu, e você chega aqui e realmente observa que não tem, eu vou te explicar uma coisa. Por muito tempo da minha vida, eu passei tentando também fazer e acontecer, mas eu não observei o que eu precisava entender para fazer e acontecer. Então, enquanto você está lá se matando de trabalhar, eu estou um tempo aqui afiando o meu machado. E aí, o que acontece é que quando eu começo a cortar, automaticamente, o corte ele é mais certeiro. E aí o senhor, o rapaz então, né, começou a aprender isso e começou a aprender com o senhor e ele começou realmente a ter melhores resultados na lenha dele, começou a entender que não basta a gente querer correr contra o tempo, a gente precisa aprender a usar essa ferramenta e que não existe mágica nenhuma. Então essa é a história e o que eu quero tirar dessa história com vocês, que foi o que eu aprendi, que fez muito sentido, que eu preciso começar esse desafio compartilhando isso com vocês, é que muito tempo da minha vida e dentro da gestão da minha escola, eu passei também correndo contra o tempo, fazendo e acontecendo, observando muita coisa do lado de fora talvez, mas não olhando internamente para mim. Não pensando como utilizar, como buscar as ferramentas e utilizar da forma certa, né? Como muitas vezes, e se vocês são profissionais da educação, eu vou até perguntar para vocês se isso realmente faz sentido, e eu espero saber disso, né? Eu preciso saber disso, porque às vezes a gente está assim na vida que a gente está só correndo contra o tempo. A gente vai atropelando muita coisa, a gente não consegue, parece que, enxergar os resultados, porque a gente não para observar o que nós somos seres humanos, o que nós estamos precisando fazer para evoluir. Nós, internamente, as nossas emoções, como fazer para lidar com elas? Né? Os desafios eles não vão desaparecer, mas a gente tem que aprender a enxergar os desafios como oportunidade para que a gente possa crescer. Então é sobre isso que eu propus esse desafio para vocês e estou começando justamente por essa história e por esse ponto, né, de desenvolvimento realmente pessoal, porque nós temos crenças na nossa vida que elas são muito limitantes e elas nos limitam a capacidade da gente aprender a lidar com as ferramentas, com as estratégias certas, da gente poder cada vez buscar outras formas da gente lidar com os nossos desafios e a gente parece que está sempre atropelando, vivendo um dia após o outro ou muitas vezes procrastinando a nossa mudança e aí quando chega ao final do dia, da semana, do mês, do ano, a gente não encontra os resultados e não sabe por quê, né? E aí a gente olha muitas vezes e percebe que poderia ser diferente, mas a gente não se comprometeu realmente em fazer a diferença, né? Então é exatamente sobre isso que o nosso desafio vai falar. A Aconchego da De Letras falou que encanta, sim, muito, que bom, fico muito feliz e eu quero compartilhar cada vez mais disso tudo aqui com vocês. Então,
Para a gente poder se conectar com essa ideia do machado, eu já vou convidar vocês a fazerem um exercício que também eu faço constantemente esse desafio, e ele me faz olhar para dentro, né? Observar o que eu estou precisando para poder sempre buscar a minha evolução. Esse desafio me ajuda muito. Eu vou convidar vocês a pegarem um papel e uma caneta. Quem ainda não tem, eu vou dar um minutinho então para pegar, porque esse desafio é uma tarefa realmente, como na escola, como a gente passa as tarefas para os nossos alunos, e a gente vai começar então fazendo esse desafio aqui, tá bom? Esse desafio eu já fiz com as profissionais da escola, eu já fiz também em grupos, e ele ajuda bastante porque a gente consegue observar realmente a nossa vida. Eu acredito que até alguns de vocês já tenham feito, se não esse, um parecido, mas ele é bem importante, muito importante, é o início de tudo, né? É uma autoavaliação aí, a gente consegue enxergar bastante coisa importante para nossa mudança. Então, o desafio é o seguinte, é uma pirâmide da vida, né? Talvez vocês tenham visto por roda da vida, né? Tem formas diferentes de falar sobre esse desafio, mas o objetivo ele é o mesmo, que a gente possa olhar para nós mesmos, e vocês não vão compartilhar, isso é particular de cada um, é para que a gente possa colocar o ponto inicial da nossa mudança, do nosso desafio, de tudo que eu estou proporcionando aqui para vocês, compartilhando a partir de hoje. E como eu disse, eu quero convocar um exército de gestores para que a gente possa juntos fazer a diferença. Primeiro, é uma pirâmide realmente, tá? É um triângulo onde existem 7 áreas da nossa vida que são importantíssimas, indispensáveis da gente observar e dar uma nota. E aí eu vou listar então cada uma delas para vocês colocarem aí. Primeira, físico. Coloquem, primeiro vão só nomeando as áreas, depois eu explico o que a gente vai fazer com cada uma delas. Segundo, emoções. Terceiro, relacionamentos. Quarto, tempo. Quinto, carreira profissional, né? Sexto, finanças. E sétimo, celebração e contribuição. Então é o seguinte, gente, cada uma dessas áreas vocês vão colocar aí qual é a nota que vocês dão para como vocês estão observando de 1 a 10, como vocês se observam em cada um desses pontos aqui da área da vida de vocês. Stefana, físico, eu deveria de estar fazendo isso, mas realmente eu não estou, eu posso melhorar, então minha nota é tal. Stefana, emoções, eu me sinto muitas vezes desafiada, eu não sei o que fazer, eu perco meu controle com facilidade, né? Eu tô lá no meio do desafio, dentro da minha escola, né? E não é só profissional, mas eu estou falando agora mais profissional. Eu não sei o que fazer, então qual é a nota que você dá? Primeiro você vai colocar essas notas aqui ao lado. Segundo, isso vocês não precisam necessariamente fazer aqui, mas eu estou passando isso e explicando para que vocês façam. Posterior então à nossa live. Segundo, vocês vão colocar ao lado qual é o comprometimento de vocês em mudar, pelo menos, eu observei que fisicamente a minha nota é 3, eu preciso mudar. O que você vai fazer para mudar? Eu vou me comprometer uma vez por semana, eu vou fazer tal exercício. Então, o comprometimento de mudança de vocês aqui ao lado, então, da planilha. Primeiro, coloca quais são as áreas. Segundo, a nota que você dá. E terceiro, o que você vai fazer. Então, qual é o ponto de mudança que você vai se comprometer. E aí, o que é importante dessa planilha, dessa nossa pirâmide, é que, além de fazer uma autoanálise de onde nós estamos, que ponto que nós estamos, porque muitas vezes a gente está ali no desafio, nós estamos sentindo que a nossa semana está puxada, mas a gente não para olhar para dentro, a gente está sempre atropelando as coisas, e aí lembram do que eu falei aqui na história, e faz sentido que a gente apenas quer o resultado, mas a gente não para aprender a lidar com as estratégias que a gente precisa lidar para poder concluir, né, aquilo que é importante, então, e superar esse desafio, tá? Então, aí vocês vão se comprometer, e aí as pessoas nos perguntam o seguinte, mas
Como que eu faço? Em quanto tempo? Isso é muito particular. Eu, Stefana, costumo fazer no máximo em 90 dias novamente, para que a gente possa realmente observar se está fazendo sentido, se está tendo resultado, se eu estou evoluindo, se a minha nota mudou, ou se, volta e renomeia de novo, coloca ali o que você precisa alterar, qual é o novo comprometimento, esse não funcionou, que a gente possa então sempre buscar evolução, tá? Mas isso é muito particular, tem pessoas que fazem mensalmente, tem pessoas que fazem por semestre, enfim, conforme você vai observando o que é importante para você, tá? Próximo ponto, então, feita a pirâmide, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem momentos da nossa vida, existem fases que a gente passa, que a gente está se sentindo desafiado e a gente vai fazer a pirâmide e as notas estão baixas. Calma, está tudo bem, nem sempre a gente vai estar com as notas lá em cima e nem teria graça se nós não tivéssemos desafios. O que a gente precisa com essa reflexão, né, observando como nós estamos, a gente precisa sempre se comprometer em mudar. A gente não pode apenas ficar esperando que as coisas mudem se nós não estamos buscando a mudança. Então esse desafio vai servir exatamente para isso, para que nós possamos ir juntos nessa jornada, mas que a gente possa também aceitar do jeito que nós estamos, sabendo que lá na frente, ao final do desafio, como nós desejamos estar. Então, esse é o ponto mais importante e indispensável, se você se comprometer com a sua própria mudança, tá? Próximo ponto, então, que eu quero dizer para vocês. E muito importante desse que eu falei agora, é que eu digo o seguinte: respire fundo, está tudo bem, porque nem sempre a gente vai estar lá em cima com as notas, como eu falei aqui. O que importa é que a gente olhe, aqui eu posso melhorar, eu me comprometi com isso, não funcionou, eu vou me comprometer dessa forma aqui, não, eu vou dessa forma aqui. Ajuste sempre a rota, é isso que importa. E se comprometa com as suas metas, que é o que a gente vai fazer aqui, observar quais são os nossos pontos de partida, quais são as ações que a gente precisa fazer e lá na frente onde a gente deseja chegar. Na nossa mentoria de sexta, eu falando com uma gestora, eu disse para ela o seguinte: nós estamos em dezembro de 2020, foi um ano desafiador? Foi, para nós, foi para todo mundo. O que a gente precisa olhar agora é pensar os nossos próximos 12 meses para frente. Onde que você quer chegar? Lá em dezembro do ano que vem, dezembro de 2021. O que você espera desse mês de dezembro de 2021? Olhar para trás e perceber os seus resultados. Então, quando você tem clareza disso, ninguém para você. Você só olha para frente, você só consegue enxergar quais são as suas ações para alcançar os seus resultados, né? Próximo ponto, o porquê disso tudo? Por que a Stefana está fazendo isso? Porque existe um propósito que nós, seres humanos, cada um de nós temos o propósito na nossa vida que é importante. Nós temos uma missão por aqui. Só que às vezes, no decorrer dos dias, dos nossos desafios, a gente não consegue olhar para esse propósito com tanta clareza. Por quê? Nós acabamos sempre priorizando o que o outro precisa. Mas eu, antes de ser um profissional, eu sou um ser humano. Se eu não olhar para dentro o que eu preciso internamente para me sentir bem, eu não vou conseguir entregar aos outros a minha melhor versão. Então pense o seguinte comigo: ninguém dá ao outro aquilo que não tem dentro de si. Não adianta você cobrar do profissional que está com você que ele tenha mais paciência se você, quando resolve as coisas, explode. Não adianta você cobrar o comprometimento dos profissionais que estão dentro da sua escola se você, quando se compromete com algo, você se deixa perder e diz que não vai ter como. Então, é a partir da nossa mudança, é a partir da nossa transformação que a gente transforma o outro, né? E eu pude sentir isso na pele e sempre compartilho também nos nossos grupos que o seguinte... eu sempre busquei a mudança primeiro no outro. Eu olhava muitas vezes para os desafios e pensava: poxa, mas eu já expliquei 10 vezes a mesma coisa, eu já falei que isso daqui não pode acontecer.
né, uma família, a comunicação não afetiva, mas eu já falei para aquela mãe que é desse jeito, né? Então eu tava sempre buscando que fosse diferente, mas eu muitas vezes não me comprometia, eu me comprometia, mas eu não cumpria com aquilo que era tão importante mudar, né? E aí, como eu sempre falo para vocês, eu esperava que os resultados acontecessem, mas eles não aconteciam de forma tão simples assim. Eu corria mais, eu buscava cortar a minha lenha mais rápido, mas aí eu percebia que não acontecia da forma como eu buscava. Eu precisei dar um passo para trás, me comprometer em buscar mais conhecimento, aprender novas estratégias, estudar sobre gestão, que a universidade não me preparou para isso. E aí, com o passo a passo de tudo que eu aprendi, o meu trajeto ele se tornou mais eficaz com as ferramentas que eu aprendi e que é justamente sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Outro ponto bem importante, que eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta essencial para a gente poder, nesse primeiro dia, falar sobre mudança. Vocês que estão aqui comigo desejam ser protagonistas das suas histórias? Vocês desejam realmente olhar para o mundo, olhar para a história de vocês e perceber, nossa, eu fiz acontecer, eu tô deixando marcas na vida dos alunos que estão dentro das nossas escolas, marcas positivas, né? E isso é o que importa. E é justamente essa pergunta que eu quero fazer para vocês. A Nida disse que a internet está caindo. Ah, é a sua, entendi. É a minha. Aqui tá ok, pelo menos qualquer coisa vocês me avisam, mas aqui tá tudo certinho, tá? Tomara voltar a tua internet aí, Nida. Vamos lá, então. A pergunta é: vocês desejam ser protagonistas das suas histórias no ano de 2021? Vocês desejam fazer acontecer, revolucionar as escolas de vocês e com tudo que a gente vai aprender aqui, fazer com que a escola que vocês hoje atuam, né, o ensino ele seja de qualidade e que vocês se tornem referência nas cidades que vocês têm as escolas? Se sim, deixem um coraçãozinho, deixem um certinho aqui, que a gente vai então seguir o nosso desafio. Outro ponto, isso é muito, 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 gente, muito importante, tá? Eu sempre falo assim, ó, quando eu desejo mudar, e eu fiz um post falando sobre isso, eu bato no peito e digo, eu não paro enquanto eu não transformo essa minha forma de viver. Eu não paro enquanto eu não chego lá onde eu planejei, onde estão desenhadas as minhas metas, aquilo que eu desejo alcançar. Então, se eu tenho isso muito claramente e se eu tenho esse caminho desenhado realmente do que cada semana, cada dia eu preciso fazer essa tarefa, eu preciso planejar isso aqui na minha semana, no final do mês eu preciso observar se isso aqui aconteceu, tudo isso nós vamos fazer aqui juntos. Basta que vocês se comprometam de estar aqui diariamente. Eu não posso fazer isso sozinha, né? Eu faço e apresento para vocês e dou os meus 300% da minha parte, da parte que cabe a mim, que são 50%, né? Agora, a parte de vocês, eu preciso, além do comprometimento, que vocês coloquem em prática aí, que vocês anotem se estão de férias. Às vezes as diretoras dizem assim, mas agora a gente parou, então eu vou anotar, porque assim que a gente retornar, no dia tal, eu já vou fazer isso daqui, né? Mas é final de ano, gente, quem quer faz, eu tô aqui com vocês, a gente vai dar a mão e a gente vai desenhar 2021 pra gente poder fazer acontecer dentro das nossas escolas, tá? E é isso que vai acontecer e nós não temos outra opção, é fazer a diferença realmente. Outra coisa, chegou a hora de revolucionar tudo aquilo que a gente sonha para as nossas escolas, é colocar em prática realmente, observar dentro do nosso planejamento quais são as metas que você tem. Stefano, eu desejo que o ensino ele aconteça dessa forma. Como nós vamos fazer para que isso aconteça? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer isso. Ok, vamos lá, vamos colocar em prática. O foco, gente, isso é muito importante. O foco ele precisa ser sempre nas soluções. O mundo já está cheio de problemas, que eu nem gosto dessa palavra problema, é desafio. Mas os desafios eles precisam ser enxergados por nós
como oportunidades para a gente crescer, né? Então, eu tô me sentindo desafiada, foca na solução. Qual é a ferramenta que eu posso utilizar nesse momento? O que eu preciso fazer para resolver isso daqui? Porque senão a gente entra numa zona de conforto, de muitas vezes ou transferir aquilo ali para que alguém resolva, ou deixar com que aquilo ali continue acontecendo, e aí vem a insatisfação dos nossos pais, né? Ou fechar os olhos muitas vezes e achar que a gente resolveu e a gente não resolveu. Tem que ir lá na ferida muitas vezes, cutucar ela, tirar a casquinha, né? Abrir bem e resolver, porque senão isso vira uma bola de neve e a gente vai cada vez perdendo mais alunos. Então, isso não pode acontecer, tá? O foco ele precisa ser sempre na solução dos desafios que a gente encontra dentro das nossas escolas, tá? Eu estou muito feliz, inclusive, com... Olha aqui que legal com o cheiro das letras. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Machado de Assis. Que legal! Obrigada pelo compartilhamento. Eu gosto muito que vocês interagem por aqui. E assim como faz sentido, né? A gente possa compartilhar dos meus conhecimentos, das minhas experiências dentro da minha escola, que vocês possam também compartilhar comigo e nós juntos vamos sempre evoluindo muito. Então, se tem alguém aqui na nossa live que ainda não faz parte do grupo de gestores lá no Telegram, o link tá na nossa bio. Lá no Telegram eu tenho um grupo de gestores, onde lá a gente compartilha muito das nossas experiências, tá? E a gente pode também compartilhar das rotinas, então, dentro das escolas, conhecimento, estratégias, e isso é o que importa, é a nossa disponibilidade em estar, né, sempre em constante busca pelo conhecimento, tá bom? Outra coisa que eu quero compartilhar para vocês, todos os dias, né? Como eu falei, nós estaremos aqui juntos e eu vou passando para vocês os horários, porque agora, como nós teremos o Natal e o Ano Novo, vão acontecer algumas alterações para que eu não esteja aqui sozinha com vocês, sozinha sem ninguém de vocês, né? Mas os outros dias, né, eu vou colocando aqui sempre um dia antes, então, pra gente poder se organizar e estarmos juntos por aqui, tá? Oi Vanessa, oi Grazi, oi Amanda, sejam muito bem-vindas por aqui na nossa live, então, do desafio, primeiro dia, né, do desafio Escola de Sucesso. E eu espero que todos os dias nós estejamos juntos, que a gente possa se comprometer em estar aqui com o cafezinho, como eu falei na live de sexta, com o cafezinho, com papel e caneta na mão, e todos os dias nós vamos aprender muito. Qual é o nome do Telegram? Escola de Sucesso. Olha só, Ensino Remoto 2020. Você pode ir aqui na nossa bio quando terminar a live, que ali você vai clicar no link e vai cair direto no meu site, e dentro do site tem o grupo do Telegram, daí já cai direto lá no grupo, lá onde a gente compartilha então das ferramentas por lá também, tá? E de muito conteúdo. Horários serão bem-vindos. Vou perguntar aqui então, se a gente pode resolver aqui mesmo. Vocês preferem? Amanhã a live é meio-dia, tá? A live de amanhã nós temos uma convidada muito especial. E a nossa live de amanhã, olhem que bacana, sobre gentileza e firmeza com a nossa equipe. Como resolver os desafios dentro das escolas com gentileza e com firmeza. Gente, essa live tá incrível. Nós preparamos cada detalhe pensando, sim, se colocando no lugar de vocês. E eu sei o que eu senti na pele já, quando eu não sabia o que fazer com os desafios que eu encontrava com os meus profissionais. Então, eu vou compartilhar de todo o passo a passo, junto com uma pessoa extraordinária, uma profissional que também faz parte do time, e a gente vai conversar com vocês, tá? Amanhã, então, ao meio-dia. Na terça, hoje a gente estava falando ali pelo grupo, na terça-feira vai ser às 19 horas, tá? Na terça a gente vai falar, então, eu vou compartilhar para vocês também o título, e a gente vai falar também sobre os desafios da gestão, e eu tenho uma ferramenta que eu quero entregar em uma tarefa para vocês na terça-feira, tá? Na terça, então, às 19. E na quarta-feira eu vou compartilhar aqui ainda, porque eu tô esperando mais profissionais responderem ali a nossa enquete que eu coloquei
nos stories, porque daí eu vou vendo quanto mais, eu vou pela maioria, né? Quanto mais pessoas respondem, o que ficar melhor para a maioria é o que a gente vai fazer. Eu quero organizar que fique bom para todos que nos acompanham aqui, tá? Então, se você ainda não entrou no nosso time, no nosso grupo do Telegram, vai lá, entra, a gente vai conversar muito por lá. E a partir de hoje foi nosso primeiro dia, espero que a nossa história tenha feito sentido pra você, que você faça a pirâmide. Inclusive a pirâmide tá lá dentro do grupo. Quem não tá no grupo pode entrar, que a pirâmide eu já coloquei lá antes de entrar na live mesmo. Façam essa pirâmide, a gente vai falar sobre ela também durante o desafio, tá? Então a história do lenhador eu espero que tenha feito sentido. A pirâmide façam. Antes de sermos gestores escolares, nós somos pessoas, nós somos seres humanos e nós precisamos olhar para dentro. Se eu não estou bem, as pessoas que estão ao meu redor, as crianças da nossa escola, os profissionais que atuam nas nossas escolas, os pais, a comunidade escolar não estará bem também. Então eu preciso ter dentro de mim aquilo que é essencial para minha vida, porque eu não dou a ninguém aquilo que eu não tenho aqui dentro de mim mesma, né? Então, o nosso foco do nosso desafio é sim desenvolvimento pessoal e eu não tenho como começar o nosso desafio, o primeiro dia hoje, número 1, sem falar sobre isso para vocês, tá? Hoje ainda eu vou compartilhar um vídeo que eu fiz falando sobre 3 ferramentas importantíssimas na nossa gestão escolar. Então acompanhe no IGTV, a live não ficará salva, todas as 23 lives não ficarão salvas, porque o nosso intuito é realmente que vocês se comprometam e estejam aqui, porque a gente vai dar as mãos e nós vamos fazer acontecer na educação das nossas escolas, junto com os nossos alunos, na nossa forma de trazer, né, a oportunidade de ensino que a gente tem e na nossa proposta educacional, tá bom? Que bom, amei o tema da live de amanhã. Que bom, Nina, fico muito feliz, seja sempre muito bem-vinda. Todos que estão aqui, que passaram por aqui hoje, sejam sempre muito bem-vindos. Esse é só o início de uma revolução que a gente vai fazer nas nossas vidas e que 2021 vai ser incrível, eu não tenho dúvidas, tá bom? Um beijo, gente, um ótimo restinho de domingo e até amanhã.